Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira brava, ou braba, como diz o outro. O final de semana passou, é dia de voltar ao trabalho, mas antes de voltar ao trabalho, nós precisamos nos concatenar, nos concentrar nas coisas espirituais, de maneira que seja bem-vindo por estar aqui conosco no estudo da lição da Escola Sabatina. Nós estamos no trimestre que estuda a mordomia cristã e na semana que estuda como se transformou a mordomia depois do pecado, depois do Jardim do Éden. Ontem nós estudamos como era vista a mordomia no Antigo Testamento. E hoje nós vamos dar um salto para o Novo Testamento e ver como Jesus ressignificou a mordomia nos seus ensinos. Afinal de contas, Jesus veio a esse mundo para nos salvar e também para ressignificar a lei, ressignificar os conceitos apresentados no Antigo Testamento de maneira mais prática, de maneira mais visual, de maneira mais clara. E Jesus, obviamente, não deixou de apresentar conceitos de mordomia nos seus ensinos. Eu gostaria de remeter você a duas parábolas contadas por Jesus. Uma delas acerca do administrador infiel. Era um homem que provavelmente tinha muita competência. Um dos requisitos, para que se tenha confiança. Mas, infelizmente, ao longo do período da sua administração, ele demonstrou não ter caráter. E como confiança é a mistura perfeita, entre caráter e competência, ele foi visto absolutamente ineficiente para a sequência das suas funções. E diante da necessidade de prestar contas do seu trabalho e entregar a pasta, ele, reflexivo, quase entra em desespero. Ele fica pensando, o que é que vai fazer agora? Ele não quer voltar para o trabalho braçal, porque ele se considera digno o bastante para fazer um trabalho diferente. Mas sem recursos e sem trabalhar, olha para a possibilidade de pedir esmolas e se vê também como alguém envergonhado para fazer esse trabalho. E o que ele vai fazer? Perceba que quando nós somos infiéis, quando nós somos reprovados no trabalho que fazemos para o Senhor, nós buscamos alternativas e muitas vezes não encontramos, assim como esse homem. E quando não encontramos uma alternativa viável, encontramos uma alternativa pecaminosa para tornar ainda mais grave a nossa situação. Além de defraudar o seu Senhor, agora ele lança a mão de uma outra estratégia. Ele começa a procurar os devedores desse seu Senhor e sugerir que eles façam novos registros dos seus débitos, com registro com valores menores, para que o peso das suas dívidas diminua e ele consiga ganhar, não a confiança, mas o carinho, entre aspas, daquela comunidade, para que quando perdesse o seu emprego, tivesse pelo menos o acolhimento daqueles devedores que agora pagariam menos para o Senhor. Quando nós administramos mal as coisas de Deus, cada dia que passa, nós precisamos mergulhar em novos modelos de pecado, a fim de que a gente busque sair por cima de situações desagradáveis. Nunca faça isso. Nunca siga o exemplo do administrador infiel. A segunda parábola de Jesus se parece muito com uma história que eu ouvi quando era criança e nunca mais me esqueci. Eu vou contar a história, porque ela se parece muito com a parábola e a parábola você já estudou na lição da Escola Sabatina. A história de um administrador que cuidava dos negócios do seu patrão. E ele começou a demorar para voltar. Ele começou a demorar, e os vizinhos começaram a perceber o cuidado que aquele homem tinha com os negócios do seu patrão. Ele cuidava da casa, cuidava do jardim, as flores estavam sempre lindas, o jardim estava podado. E aquele homem demorava e o tempo foi passando e as pessoas começaram a perguntar, mas o que acontece? O seu dono não vem, ele demora para voltar, ninguém sabe quando ele vem, ninguém nem sabe se ele volta. Por que você se prepara todos os dias como se o seu patrão voltasse amanhã? Ele responde, não, eu não me preparo como se o meu patrão voltasse amanhã. Eu me preparo todos os dias como se o meu patrão voltasse hoje. Nós temos que manter em dia a nossa vida e as coisas que Deus colocou em nossas mãos para cuidar. E devemos fazer isso todos os dias, sistematicamente. Independentemente da sua demora aos nossos olhos ou aos olhos das pessoas que nos rodeiam.
Nós temos que cuidar das coisas de Deus, devemos cuidar da nossa própria vida, não como se Jesus voltasse amanhã, mas como se Jesus fosse voltar hoje. Assim deve ser a visão do mordomo fiel, de acordo com aquilo que está escrito no Novo Testamento. O convite de Jesus para a gente é: sejamos mordomos fiéis, todos os dias, sistematicamente, como se Ele viesse hoje. Que Deus abençoe você.